Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é fiel, querido, Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Renda-se aos seus pés, busque a sua face, confesse como seu Senhor e como seu Salvador e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na mensagem, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Através do seu like nós podemos alcançar mais vidas. Compartilhe essa mensagem para que ela alcance alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor nesse dia de hoje. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo é esse, fazer o ID do Senhor. Pois na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações. Pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso desejo, o nosso objetivo é levar a palavra do Senhor a todos aqueles que estão sedentos, famintos, necessitados, que buscam no Senhor uma direção para o dia de hoje, que querem ouvir a voz do Senhor falar ao seu coração. E que essa palavra desse dia de hoje seja a resposta de Deus para a tua vida, que ela possa impactar, que ela possa despertar, que ela possa enriquecer e transformar o seu entendimento cada dia mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje a palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a seguir, que diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestando-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Glória a Deus. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre tirar a parte, levar alguém para um outro lugar. Quando eles estão passando por Betsaida, um lugar onde Jesus já havia operado milagres, prodígios e maravilhas, a população daquele lugar, que conhecia Jesus, tinha visto alguns milagres, tinha visto Jesus fazer a obra, pegou esse moço que estava naquele lugar e era cego.
estava cego. E trouxeram a Jesus e falou assim: olha, Senhor, toca nele. Porque eles sabiam que quando Jesus tocava em alguém, alguma coisa acontecia. Algo, Deus restaurava, Deus sarava, Jesus fazia com que a vida daquela pessoa fosse transformada. E então eles trazem esse homem, porque eles tinham esse conhecimento do poder de Jesus. Porém, nem aquele homem, nem o povo declarou fé. Mas Jesus pega na mão daquele homem. Ele tem misericórdia daquele homem e ele o leva à parte. Ele o leva para fora da aldeia. Ele o leva para um lugar longe da onde eles estavam. E quando ele chega lá, ele cospe nos olhos, impõe-lhe as mãos e pergunta rapidamente: o que vês? Aí aquele moço faz uma declaração que dá-se a entender que ele não é cego de nascença, mas por algum acidente, por algum infortúnio, ele ficou cego. E aí ele traz ali a lembrança na sua mente do formato, da forma dos homens e da forma de uma árvore. E ele diz: olha, Senhor, eu estou vendo, mas eu estou vendo os homens como que árvores, como que coisas. E Jesus torna a impor-lhe as mãos nos olhos. Agora esse moço olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vê claramente. O milagre na vida desse homem, ele foi um processo. Ele não foi de pronto. Jesus não fez de uma vez. Jesus fez por etapas. Porque Jesus ministrou a cura no seu coração, na sua mente, para que ele pudesse receber a bênção do Senhor. E quando Jesus termina de operar o milagre, Jesus agora dá a ele um limite, dá a ele uma ordem, dá a ele uma direção. Jesus falou com ele: ó, não é nem para você entrar na aldeia, nem para comunicar a ninguém o que foi feito. Porque o povo havia entregado ele na mão de Jesus. Então dá-se a entender que o povo não saiu acompanhando Jesus para ver o que iria acontecer na vida daquele homem. E se você não participa, não crê ou desdenha da obra do Senhor, como é que você vai receber a bênção do Senhor? Como é que você vai participar do milagre do Senhor? Porque foi isso que o Senhor Jesus fez para com aquele povo daquela aldeia. E aí Jesus dá a ordem para aquele moço que agora está vendo claramente, que agora foi curado pelas mãos do Senhor, e diz para ele: ó, você vai voltar para a sua casa, para o seu lar. Não é para você entrar, tampouco para você comunicar o que foi feito aqui. Vai comunicar a bênção, a palavra, dentro da sua casa. Vai falar o que foi feito na sua vida, através da minha vida, dentro da sua casa. Muitas das vezes nós falamos do amor de Cristo a todas as pessoas, mas não procedemos na presença do Senhor dentro do nosso lar. A palavra do Senhor, numa das cartas do apóstolo Paulo, diz que a mulher ganha o marido sem palavras. E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de fazer a obra do Senhor porque não cumprimos a palavra do Senhor. E o ganhar sem palavras é em atitude, em comportamento, em sabedoria. É ter a direção do Espírito Santo para que quem está convivendo intimamente comigo possa ver através da minha vida a presença do Senhor. Não só pelas palavras, mas pela minha conduta, pelo meu comportamento, pelas minhas escolhas. E isso vai fazer com que a glória do Senhor se manifeste. Agora, Jesus termina de fazer esse milagre, deu essa ordenança para esse moço e ele continua caminhando com os discípulos. E nessa caminhada, ele começa a fazer um questionamento. Ele pergunta: olha, quem diz os homens que eu sou? Aí os discípulos que estão ali com ele falam assim: uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias. Aí ele falou: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Ali o Espírito Santo usa a boca do apóstolo Pedro. E ali Jesus começa a dizer para eles: ainda não é o tempo de saber que eu sou Cristo, não é para vocês falarem, não é para vocês declararem isso para mais ninguém. Porque o que vai acontecer comigo? Vai acontecer comigo que eu vou para Jerusalém,
os anciões vão me prender, os chefes, os fariseus da sinagoga vão me açoitar, e eu vou ser posto no madeiro. E o madeiro, naquela época, querido, era vergonha. Era uma morte vergonhosa. Mas Jesus tomou o meu e o seu lugar. Aquela cruz não era dele, era minha, era sua. E ali Jesus começa a expor a crucificação. E eles começam a ouvir Jesus falar. Pedro, agora sendo iludido, sendo induzido por Satanás, pega na mão de Jesus e retira Jesus do meio de perto dos apóstolos. Retira Jesus para repreender Jesus, para dizer para Jesus não falar aquilo de si mesmo, como se ele tivesse autoridade superior ao Cristo. E na hora, o Senhor o repreende. O Senhor faz com que Satanás se cale e não use mais a boca de Pedro. E ali o Senhor declara: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. E muitas das vezes, querido, nós compreendemos o natural, o comum, o óbvio. Mas o Senhor, Ele quer nos levar além. Ele quer nos mostrar o sobrenatural, o extraordinário. Mas para isso nós temos que estar com o coração aberto. Para isso nós temos que estar em obediência. Aquele moço que foi curado de uma forma progressiva recebeu um comando do Senhor. Não era para voltar para o lugar onde ele perdeu a sua visão. Não era para declarar aquele povo que não fazia caso das obras que Jesus fazia, mas era para voltar para o seu lar, para a sua casa, e levar na sua casa o testemunho vivo, ser o testemunho vivo de que Deus opera milagres, prodígios e maravilhas. Com Pedro agora, 5 minutos antes, foi usado pelo Espírito Santo, mas Deus deu lugar. Por quê? Porque não compreendia o sobrenatural. E muitas das vezes, por não compreender, acabamos por falar bobagem. E nós temos que aprender a ter o discernimento, o conhecimento e buscar fazer a vontade do Senhor. Que nesse dia de hoje, essa palavra venha direto ao teu coração como resposta de Deus. Tenha discernimento da palavra, tenha discernimento do poder, tenha discernimento do querer do Senhor sobre a sua vida. E creia, querido, que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Andar na presença do Senhor, nós temos que estar em obediência nos princípios e na verdade, que é a palavra de Deus. E que o Senhor possa ministrar hoje no teu coração tudo aquilo que você precisa compreender, tudo aquilo que você precisa viver, tudo aquilo que você precisa saber, para que você possa fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que você não veja os homens como coisas, mas que seus olhos sejam claramente abertos para que você veja a obra e a glória que Jesus tem na sua vida e para a sua casa. Que você não tome os pensamentos precipitadamente da sua mente e só dê atenção para aquilo que é natural, para aquilo que é humano, para aquilo que é óbvio, para as coisas do homem, mas que você possa buscar o extraordinário, o sobrenatural, o poder de Deus, a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou deixar essa meditação, essa reflexão para o nosso coração nesse dia de hoje, que ela possa falar de uma forma extraordinária no meu e no teu coração. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude. O nosso objetivo é fazer o ID do Senhor, é levar a palavra que cura, que salva e que liberta. E não se esqueça, você é muito amado do Senhor Jesus Cristo. Renda-se aos seus pés, confesse como seu Senhor e como seu Salvador e creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Fique na paz e na graça do Senhor.